Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular e já estamos no ar. Seguimos firmes e fortes nos nossos estudos e hoje voltarei a falar sobre a água, ou recursos hídricos. Na primeira aula desse tema, foi discutido o ciclo e a distribuição da água no planeta, fundamentos básicos que você tem que saber. Já sabemos que a água disponível no planeta é classificada em dois tipos. Em primeiro lugar, temos as águas continentais, ou água doce, que representa 3% do total da hidrosfera, em números grandes. Em segundo lugar, compondo os outros 97% do total das águas, temos as águas oceânicas, ou água salgada. Na aula de hoje, vamos focar nessa segunda parte. Quero discutir com vocês alguns pontos que mostram a importância das águas oceânicas para a humanidade. Um assunto urgente nesse período que aponta uma iminente crise ambiental, que pode trazer consequências severas para as sociedades ainda na nossa geração. A luta pela preservação dos recursos hídricos no grande debate está muito ligado à água potável, ou seja, à água doce, porque ela está disponível em menor quantidade no planeta e está relacionada à nossa sobrevivência direta. É a água doce que a gente bebe, que irriga a produção de alimentos e está presente em várias atividades socioeconômicas que perpassam o nosso cotidiano. É uma luta válida e necessária. Todos nós devemos nos envolver nessa causa. Mas e a água salgada, a água oceânica? Nós não podemos beber esse tipo de água, não serve para as plantações e criações agropecuárias, não serve nem sequer para a indústria. Analisando dessa maneira, parece que a água oceânica não merece a nossa atenção. Afinal, não tem uso direto nas nossas atividades, como vimos. Fora que 70% da superfície terrestre é coberta por água salgada, logo não há risco de escassez. Portanto, fica o questionamento: qual a importância dos oceanos para a gente e por que devemos ter políticas de preservação para esse ambiente? O objetivo é pensar sobre isso nessa aula, então me acompanha que agora que a aula vai começar. É preciso dizer logo de cara que, ao contrário do que fiz parecer na nossa introdução, os oceanos são extremamente importantes para a humanidade. Desde sempre, não é à toa que as maiores e mais importantes cidades do mundo ao longo da história foram fundadas no litoral. A importância desse recurso natural é dado em vários ângulos e colocaremos na mesa os mais importantes agora. Já de largada, devemos reconhecer a importância histórica do uso dos oceanos para o transporte. A própria história do Brasil está ligada a isso, quando este território foi invadido e colonizado pelos portugueses há 520 anos atrás. Eles chegaram aqui navegando, atravessando o Oceano Atlântico. Mais para frente no nosso curso, vamos estudar a globalização e vamos identificar que 80% dos produtos negociados no comércio internacional circulam por vias marítimas. Isso hoje. Então fica claro a importância dos oceanos para o transporte de pessoas, hoje menos, mas principalmente o transporte de mercadorias. Para além do transporte, que aprofundaremos em outras matérias, os oceanos são importante fonte de alimento para a humanidade.
através dos pescados, e vamos explorar mais sobre isso hoje. Quando falamos em pescados, não nos referimos apenas aos peixes. Além, claro, dos peixes, os pescados podem ser moluscos, como polvos e lulas, ou crustáceos, como camarões ou siri. Enfim, há várias classes de animais marinhos que são consumidos, inclusive os mamíferos, como as baleias. O Japão anunciou a retomada da caça comercial das baleias e já recebe críticas. O governo japonês afirma que a partir de julho do ano que vem vai voltar a capturar baleias nas águas territoriais do país e nas regiões econômicas das quais faz parte. O chefe de gabinete Yoshihide Suga também anunciou que o Japão vai deixar a Comissão Internacional da Baleia, que proibiu a caça comercial dos animais, isso em 1986. Por muitos anos, o Japão manteve a caça limitada, dizendo que era para pesquisa científica, mas depois vendia a carne. Os japoneses alegam que comer carne de baleia faz parte da cultura do país. Esse hábito se tornou mais comum depois da Segunda Guerra Mundial, em regiões costeiras, porque era a principal fonte de proteína. A prática da pesca remonta à própria história do ser humano. Antes do fogo ou da roda, já se pescava. E sobre a pesca, vocês têm que saber separar os dois tipos dessa atividade. Temos a pesca artesanal, que é essa prática tradicional de pesca para subsistência, que pode ser também por esporte, que é muito praticado aqui no Brasil, ou ainda para lazer, como muitos de vocês já devem ter feito. Vocês gostam de pescar? Eu detesto, não tenho muita paciência, embora a minha família adora. Esse tipo de atividade, a pesca artesanal, não vai interessar nos nossos estudos, pois não provocam alterações socioespaciais significativas. Por outro lado, temos a pesca industrial ou pesca comercial. Essa vai nos interessar, por ser uma atividade econômica importante. A pesca industrial é a caça de pescado em larga escala, utilizando embarcações especializadas com sensores que procuram e identificam cardumes inteiros em alto mar. Esses pescadores podem ficar meses no oceano e pescam toneladas de pescado que ficam armazenados em refrigeradores nas embarcações e depois abastecem os mercados no mundo inteiro. Você tem que saber diferenciar a pesca industrial da artesanal, sobretudo para fazer as críticas. Nós analisaremos e criticaremos aqui a pesca industrial, sabendo reconhecer que a atividade da pesca artesanal é o pão de cada dia de muitos pequenos pescadores, além de ribeirinhos, povos indígenas, enfim. O problema está na pesca industrial. Deixa eu explicar melhor para vocês. Há muitos setores da sociedade, ambientalistas, que questionam esse tipo de pesca, porque se constatou, através de pesquisas sérias publicadas em revistas especializadas, que a pesca industrial é predatória e tem dizimado muitas espécies, levando muitas ao risco de extinção, como o caso das baleias na primeira metade do século passado, provocando o desequilíbrio dos ecossistemas marinhos. Mas e a solução para isso? Não basta apenas a gente apontar o dedo e reclamar. Nós que estamos aqui em busca da construção de um conhecimento sólido, valorizando o pensamento crítico e a ciência, devemos sempre apresentar soluções ou propostas ao criticar qualquer coisa. Sobre o problema ambiental provocado pela pesca industrial, temos que pensar em alternativas. Imagino ser inviável a gente parar de comer pescados ou acabar com toda a atividade. É muito difícil a curto prazo e muitas famílias dependem da pesca marítima, inclusive aqui no Brasil, sobretudo na região Nordeste. Inclusive há povos no mundo inteiro que têm os pescados na sua base culinária e cultural. Isso posto, vale lembrar que também temos boas alternativas. Sempre tem. A principal delas é a aquicultura, ou seja, a criação de pescados em cativeiro. Alguns autores falam em fazenda de peixes.
Isso significa que, ao invés de ir pescar cardumes inteiros no meio natural, reduzindo assim suas populações, capturam-se apenas alguns indivíduos e se faz a reprodução em cativeiro. A grande maioria dos pescados tem uma reprodução muito rápida. Dessa forma, se comercializa os peixes em cativeiro, aliviando a pressão da população natural, que vai ter uma chance melhor de se recuperar, restaurando o ecossistema. Há casos de sucesso nesse sentido, como no caso dos peixes e corais ornamentais, aqueles que o pessoal coloca em aquários e tal. Antes, essas espécies ornamentais, exóticas, eram caçadas no meio para venda, geralmente de forma ilegal. Só um parêntese, o comércio ilegal de animais é chamado de biopirataria. Esse termo costuma cair em provas, hein? Mas voltando, hoje, com a política da criação em cativeiro, o comércio se legalizou, cresceu e hoje cria com tanta eficiência que muitos produtores liberam os excedentes da criação de volta para a natureza, ajudando na recuperação das populações. Essa é apenas uma ideia. Geralmente, a solução de um problema não pode vir apenas de uma atitude, mas de um conjunto de alternativas. Somado ao que falamos, deve-se regular o mercado, alterar hábitos de alimentação e desperdício, além de respeitar o período de reprodução das espécies. Pensa aí, qual seria a sua proposta para esse problema? Além de termos atenção com a atividade pesqueira, temos que cuidar do próprio ambiente, os oceanos em si, que são os reguladores climáticos do planeta. Também sabemos ser o verdadeiro pulmão do mundo. Não são as florestas, como dizem por aí, mas as algas marinhas que produzem e disponibilizam o oxigênio na atmosfera. E mesmo sabendo disso, nós jogamos todo o lixo e esgoto que produzimos em excesso nos oceanos. Não se enganem, vai tudo para lá. Eu, por exemplo, moro no interior do país, longe do mar, mas o esgoto que produzimos aqui é jogado no rio, e mais da metade das cidades brasileiras não tem uma rede de tratamento de esgoto. Então vai tudo para o rio, e os rios correm todos para o mar. A poluição das águas oceânicas hoje estão em níveis alarmantes, atingindo em cheio muitas espécies, inclusive espécies que não caçamos, que em tese deveriam estar a salvos da gente. Bem, para fechar aqui hoje, temos que entender que a água doce tem a nossa atenção com razão, porque está diretamente relacionada à sobrevivência de todas as pessoas todos os dias. Mas não podemos deixar os oceanos em segundo plano, porque também é um recurso fundamental para nossa subsistência, como tentei demonstrar aqui hoje. A ecologia é uma palavra-chave e vai fazer parte de todas as nossas discussões por aqui. Eu joguei luz sobre algumas das questões hoje, mas insisto que o debate não pode se encerrar em apenas uma aula. Pense e pesquise mais sobre esse tema e eu te espero nas próximas aulas para a gente avançar nas matérias. Jajo Exá PV